França, sétima maior economia do mundo. Um dos centros culturais mais importantes do mundo, que contribuiu com música, literatura, teatro, cinema, etc. Além de ser o país mais visitado do mundo. Mas talvez se não fosse graças à sua geografia quase perfeita, a França não seria a potência que é, ou talvez a França como conhecemos hoje nem existisse, pois teria sucumbido às suas adversidades ao longo da história. Vamos entender por que a França é privilegiada geograficamente e como isso a levou ao top 10 das economias mundiais. A França está localizada de maneira privilegiada na Europa Ocidental. Faz fronteira com 3 mares diferentes, o Atlântico, o Mar do Norte e o Mediterrâneo, ou seja, 3 portas de entrada e saída marítimas, o primeiro privilégio comercial. Faz fronteira com os países mais ricos da Europa e seus principais parceiros comerciais são seus próprios vizinhos, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha e Reino Unido. Outro privilégio econômico, já que economiza tempo e milhões de euros ou bilhões de reais com o transporte das suas exportações e importações. Diferente do Brasil, por exemplo, que tem a China como principal parceiro comercial e leva mais de 45 dias para transportar uma carga de navio, por exemplo. A França ainda tem um relevo quase perfeito contra invasões inimigas, e para provar isso, vamos conhecer um pouco da história da França. Tudo começa na Gália, onde ficava a região da França como conhecemos hoje. Por volta do ano 1200 a 1000 a.C., os gauleses iniciaram a ocupação do território entre o Canal da Mancha, os Alpes e o Rio Reno, até que em 58 a.C., o Brabo, Júlio César, chega e domina o território. Depois dos romanos, os próximos a ocuparem a região foram os francos, que defenderam seu território da invasão muçulmana em 732 na Batalha de Tours. Aqui o território francês já mostrava suas vantagens. No século VIII, os muçulmanos dominavam todo o norte da África e, em 721, já tinham conquistado toda a Península Ibérica, onde fica a região da Espanha hoje. O próximo passo dos muçulmanos seria conquistar a Europa Ocidental, e para isso precisavam passar pelos francos. Mas a região sul da França é onde se encontra os Pirineus, uma região de enormes cordilheiras que serviu como barreira para o líder muçulmano Abderramão e seu exército, que mesmo tendo conquistado algumas cidades do território sudeste, com um exército maior e com o diferencial da cavalaria, não conseguiram avançar e foram derrotados pelos francos em apenas 7 dias de batalha. Se não existisse esse escudo natural de montanhas, a região sul da França seria uma parte vulnerável para qualquer inimigo dominar e expandir seu domínio por todo o território francês. No lado oeste temos a região francesa com a maior costa litorânea, que se liga ao lado norte da França, onde se encontra o Canal da Mancha, no noroeste, e acaba em terra no nordeste, em fronteira com a Bélgica. E mais uma vez a França tem vantagem territorial, pois o Canal da Mancha é uma das mais importantes rotas marítimas do mundo, que permite à França comercializar com outra potência econômica e geopolítica da Europa, que é a Inglaterra. O Canal da Mancha é um braço natural do Oceano Atlântico que separa o território do norte da França das Ilhas Britânicas e faz ligação direta ao Mar do Norte. Pelo fato de passar entre a França e a Inglaterra, as cidades fronteiriças de Dover, Inglaterra, e Calais, França, têm destaque, pois estão exatamente no local por onde circula a maior parte das embarcações. O Estreito de Dover é a rota marítima mais movimentada do mundo, usada por mais de 400 navios mercantes por dia. E é claro que os portos do norte da França se beneficiam disso, como o porto de Calais e Dunkirk. Outra alternativa para esse tráfego absurdo foi inaugurada em 6 de maio de 1994, o Eurotúnel. Fica a cerca de 50 metros abaixo do nível do mar e oferece rota alternativa através do estreito por ferrovias. São 3 túneis ferroviários, 2 principais para caminhões de cargas e veículos de transporte, que liga a cidade de Folkestone, no Reino Unido, a Coquelles, na França, e o terceiro para passageiros que conecta uma estação em Londres a Paris e Bruxelas, na Bélgica. Ou seja, é muito mais barato para ambos os países transportarem mercadorias entre si via ferrovia do que por navio.
Saindo do norte, passando pelo nordeste e entrando no leste francês, vemos que a França faz fronteira com os países mais ricos da Europa, dentre eles o país com o maior porto de exportação da Europa, a Bélgica. O porto de Antuérpia-Bruges, localizado em Flandres, na Bélgica, permitirá uma movimentação de mais de 220 milhões de toneladas de cargas marítimas por ano. Além de fazer fronteira com a Bélgica e ser o 9º maior exportador do mundo, a França ainda tem como vizinho o número 3 e 8 do ranking. A Alemanha registrou em vendas com exportação um valor de 1,4 trilhão de dólares no ano de 2020 e é a 3ª maior exportadora do mundo. E a Itália registrou 585 bilhões de dólares em exportação no ano de 2020, sendo a 8ª no ranking. Ainda tem a Holanda, que é a 6ª do ranking, não faz fronteira, mas é um dos principais parceiros exportadores da França. Por fim, o leste francês ainda faz fronteira com a Suíça, um dos países mais ricos do mundo e da Europa. Percebe agora como a geografia favoreceu a França ao longo de todos os seus séculos de existência? Todos esses privilégios territoriais permitem que os produtos cheguem e saiam com muito mais facilidade e rapidez, e isso significa menos custos e mais lucros. Diferentes do Brasil, como já falamos, que leva em média 45 dias, mais de 20 mil quilômetros, para exportar ou importar para o seu principal parceiro comercial, a China. Essa facilidade de importar e exportar beneficia a indústria, que representa cerca de 16,5% do PIB, pois dá para terceirizar muitas atividades e matéria-prima. A França ainda é a maior potência agrícola da União Europeia, contabiliza 1/4 da produção total, com seus 3/5 de terra arável. Os principais produtos são o trigo, o milho, a carne e o vinho, além de ser o 2º maior criador de bovinos da Europa e o 3º maior produtor de leite. Por fim, não poderíamos deixar de falar dos rios que permitem que a França tenha tanto destaque em sua agricultura e pecuária na Europa. O rio Sena, que dá acesso ao interior da França, banha a capital Paris e deságua no Canal da Mancha. O rio Loure, ou Liger em português, é o mais longo da França, tem sua nascente no sudeste e deságua também no Oceano Atlântico. Outro rio importante para a história da França é o rio Ródano e Reno, que nascem na Suíça. Ródano termina na França e o Reno atravessa a Europa e deságua no Mar do Norte. Os dois, desde o Império Romano, serviram como rota de comércio e, junto com os Alpes do sudeste francês, a geografia da França mais uma vez se mostra privilegiada contra os ataques inimigos. Não é à toa que nas 3 vezes que sua vizinha Alemanha a invadiu, foi pelo Nordeste, onde há planícies e fica mais fácil de um exército avançar ao interior do país. Esse é um dos poucos aspectos negativos da geografia francesa. Não sabemos como a França seria ou se ela ainda existiria caso não tivesse esses privilégios territoriais. Mesmo assim, não se pode tirar o mérito da história do povo e líderes franceses, mesmo com essas vantagens. Se as políticas econômicas não forem eficientes, não dá para se tornar um dos países mais ricos do mundo, como é a França. E os franceses souberam aproveitar bem suas fraquezas e muito mais suas qualidades, que sirva de exemplo para outros países, inclusive o Brasil. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever, porque isso nos ajuda a crescer e continuar produzindo conteúdo para você, ok? Até o próximo vídeo e bora pra cima!